Imagina uma época em que a curiosidade pode custar a sua vida. Você deseja compreender os segredos do universo, mas isso te transforma em um perseguido, humilhado e até mesmo um considerado inimigo de Deus. Moji Moji, porra! Eu sou a Juliara, esse aqui é o Zona C e hoje eu vou fazer uma parada que eu não costumo fazer aqui no canal, que é falar de anime recente. Se você me acompanha aqui há algum tempo, sabe muito bem que eu costumo abordar uns animes mais antigos, fora de hype. Bom, esse aqui é meio fora de hype também, mas eu estou falando sobre Orb on the Movement of the Earth, ou Chi, não sei bem como se fala. Esse anime acabou de acabar, ele foi da temporada de inverno aí, nós tivemos 24 episódios e ele é baseado no mangá de mesmo nome. Orb é um seinen de drama histórico que foi ao ar, que teve o seu primeiro episódio aí sendo lançado em outubro de 2024. A história acompanha o Rafał, que é um menino prodígio que é meio viciado em conquistar a aprovação das pessoas, da sociedade de uma maneira geral. E com isso, ele decide estudar teologia, que é um dos cursos aí mais prestigiados na Polônia durante a época que o anime se passa, durante a época que a história se passa. Só que assim, a história dele, a vida dele muda drasticamente quando ele conhece um homem misterioso que apresenta para ele a teoria do heliocentrismo. E aí, o Rafał se sente ali compelido a adentrar nesse mundo dessa teoria e tudo mais, e ele vai em busca de saciar a sua curiosidade. Só que temos um problema muito grande aqui. Ele vive em uma época em que a igreja é soberana e ela defende o geocentrismo, o que torna a pesquisa e toda essa curiosidade do Rafał um perigo mortal. Antes de entrarmos de fato no assunto do anime, eu acho que é muito válido aqui nós fazermos uma contextualização histórica por conta da época que o anime se passa. Até ali o século XV predominava na verdade, essa teoria de que tudo girava em torno da Terra. O Sol, os planetas, a Lua, né, ainda, enfim. Mas tudo girava em torno do planeta Terra, e isso era chamado de geocentrismo. Essa teoria aí, ela foi criada por Cláudio Ptolomeu, e ela foi aderida aí pela Igreja, né, Igreja Católica, no caso, né, vamos dar nome aos bois aqui, e ela considerava essa a verdade absoluta, principalmente porque essa teoria corroborava com diversas coisas que existiam na Bíblia. Foi apenas lá no final do século XV que o heliocentrismo começou a ganhar um pouco mais de força por conta de Nicolau Copérnico. Possivelmente você já ouviu esse nome por aí. E ela foi reforçada mais tarde por ninguém mais, ninguém menos do que Galileu Galilei. Curiosamente, essa ideia de que as coisas giram em torno do Sol não surgiu com o Copérnico em si. Existem algumas evidências que durante o século IV e V, os pensadores gregos já tinham algumas coisas, algumas teorias a respeito de como que a nossa Via Láctea funciona. Só que, obviamente, não existiram força o suficiente, não existiram comprovações o suficiente para poder levar essa teoria adiante. Além disso, essa perseguição da igreja aos estudiosos e tudo mais não se restringia apenas ao heliocentrismo. Qualquer conhecimento que desafiasse as doutrinas da igreja, isso de uma maneira geral até os conhecimentos relacionados aos saberes dos veteranos, das pessoas mais velhas e coisas do tipo, eram tidos como perigosos pela igreja. Logo, eram tratados como ameaça. A ciência aí, durante muitos anos, muitos séculos até, teve que lutar muito para poder provar os seus pontos e conseguir se desvencilhar aí dessa imposição que a igreja tinha na época e de uma certa maneira tem um tanto até hoje, mas felizmente a ciência ela tá conseguindo se manter firme e forte. Temos uns ventos aí batendo, mas estamos aí. E agora que a gente tem todo esse contexto aí, fica um pouco mais fácil de entender os perigos, vamos dizer assim, que acontecem ali durante a história de Orb.
Agora vamos lá pro anime. O Rafał, quando ele encontra esse homem misterioso e tudo mais, ele também recebe um determinado amuleto. Esse amuleto é como se ele fosse o símbolo de toda essa pesquisa e do quão forte ela seria ao longo de toda a história que acontece aqui em Orbe. A história, ela vai se desenrolando em diversos períodos com diversos personagens diferentes. Óbvio que ela começa com o Rafał, mas ele não é... É como se ele não fosse o único protagonista dessa história, sabe? E todos eles são conectados por esse conhecimento proibido. É quase meio que uma adrenalina ali, você acompanhar algo que pra gente hoje em dia é tão trivial e que na época era algo tão... Ai... Nossa, que absurdo, você está falando disso, sabe? Cada um desses protagonistas apresenta debates internos e externos, desafios, dilemas morais e tudo mais, para tentar manter viva essa teoria e toda essa pesquisa heliocêntrica, apesar de toda a perseguição da igreja. E mais do que um drama histórico, Orbe aborda muito esse embate entre ciência e igreja, né, que perdura até os dias de hoje, querendo ou não, porque nós temos aí as pessoas que levam a Bíblia como verdade absoluta, e aí nós temos as pessoas que levam só a ciência como verdade absoluta, e parece que a gente nunca tem um consenso entre as duas partes, sendo que eu particularmente considero que uma não vive sem a outra. Um outro ponto bem interessante é que Orbe trabalha muito essa ideia do legado e da resistência intelectual. O conhecimento não pode ser apagado facilmente, e mesmo diante da repressão, sempre vão existir pessoas em busca da verdade. E aqui no anime, a abordagem disso tudo, ela é muito crua, sabe? O anime, ele não suaviza como que a igreja tratava quem eles consideravam hereges. As cenas de captura, os julgamentos, elas não são nem um pouquinho leves e muitas vezes elas são bem gráficas, tentando representar um tanto de como que era aquela época. E sim, a igreja já foi bem cruel. Nesse negócio aí de representar muito essa parte mais cruel da igreja, nós temos um dos inquisidores, que na verdade ele é um dos personagens que está presente durante toda a trajetória da história, porque ele está presente lá no início com o Rafał e ele se faz presente em cada época de cada um dos protagonistas da história, que é o Nova. Ele é um personagem bem contraditório, porque afinal ele está ali seguindo as leis da igreja e ele é um tanto que cruel. Não um tanto, mas ele é bem cruel. Ele faz até mesmo os outros inquisidores perguntarem se o que ele está fazendo é certo ou se às vezes ele não tá exagerando. Tem algumas... eu lembro que tem até uma cena em um dos interrogatórios... É interrogatório que fala? Enfim, em uma das cenas que ele está interrogando uma pessoa e que ele pede pros dois inquisidores que estão meio que em treinamento com ele fazerem certas coisas, e eles ficam... Nossa, mas isso não é cruel? Por que eu tenho que fazer isso? Você tem certeza que a gente precisa fazer isso? Então, e fora com os outros inquisidores também, que a todo momento eles acabam questionando o jeito que o Novak lida com os hereges em nome da igreja. E passando para a parte visual, eu particularmente gosto muito desse estilo de animação. Se por acaso você assistiu Vinland Saga, confesso que eu estou devendo um pouco de Vinland Saga, porque eu comecei a assistir e ainda não finalizei, e tem muito tempo que eu comecei a assistir. Porém, se você assistiu, você sabe que estilo de animação é. Nós temos os personagens com traços muito bem marcados, as cores são muito sóbrias, o anime, a parte visual do anime todo, ela é bem sóbria. E aqui, além disso, né, nós temos uma coisa que me encanta muito nesse anime em termos de animação, não só de animação, né, mas em termos visuais, é quando os personagens eles fazem certas descobertas. Não sei se posso considerar descobertas, mas quando eles têm algo relacionado a observação celeste e que a gente tem ali aqueles
quase um wallpaper do universo, assim, e os céus muito brilhantes, cheios de estrelas, e eu acho que eles fizeram de uma maneira muito bonita essa mesclagem, porque eu sei muito bem que aquele fundo ali não foi desenhado, tá? Se bobear, são até fotografias celestes, mas é muito bonito como que foi mesclado isso daí. E, obviamente, né, as partes que são mais brutais no anime, elas são muito bem desenhadas. E assim, não tem esse negócio de censura não, até porque esse anime aqui, por ele ser um anime um pouco pesado, lembrando também que ele é um seinen, e na demografia seinen, nós temos uma obra direcionada para a galera mais velha, então aqui até mesmo na animação eles não poupam certas coisas de serem mostradas, entendeu? Então, por mais que seja um anime de muita história, nós temos umas situações meio violentas ali que são uou, sabe? Então, assim, se você gosta de um anime com história, você possivelmente vai gostar de Orb, além de ser atrelado aí a uma animação muito bonita. Porém, se você estiver buscando algo com uma fidelidade histórica, talvez ele não seja tanto pra você. Porque Orb utiliza uma época como pano de fundo. Eles utilizam a época aí da perseguição ao heliocentrismo e coisas do tipo para trazer a discussão dos personagens, né? Essa discussão moral, essa discussão de até que ponto vale a pena eu ir atrás de manter os meus ideais vivos, ou de manter os ideais de outras pessoas vivos, e todo esse questionamento que existe, sabe? Então, assim, ele é um anime que puxa mais por esse lado, para essas discussões, do que se preocupa em manter-se fiel aos fatos históricos de verdade. Então, assim, já deu pra perceber que eu recomendo demais Orb, e eu só queria trazer um lembrete aqui. 10% dos lucros precisam ser entregues ao Potok. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você por um acaso assistiu Orb, deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito desse anime. E se você não assistiu, ficou curioso pra assistir? Deixa aqui embaixo também e vamos conversando. O espaço dos comentários é livre. Porém, precisamos ter respeito uns com os outros. Então é isso, espero te ver no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!